Olá, em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. Nesse vídeo, nós vamos fazer esse tapete super fácil, bastante econômico, fica bonito. É um tapete bastante simples, mas que agrada muito aos clientes. Ele é muito fácil de aumentar o comprimento, então é super simples para você fazer um jogo de cozinha. Logo adiante já vou orientar como fazer os aumentos. Na videoaula eu estarei fazendo esse aqui no rosa e essas peças que vocês estão vendo foram trabalhadas com fio número 6 e agulha de 3,5 mm. E eu gastei aproximadamente 130 gramas do rosa, 130 gramas do cru e 40 gramas desse tom mais escuro que se chama verde soldado. Logo adiante também vou falar os materiais que usei, né, as cores e a marca. Bem, então é isso, agora vamos para a explicação dos aumentos. Para aumentar esse tapete é muito simples. O tapete que eu vou fazer com vocês no vídeo, eu começo com 28 correntes. Então, para fazer maior, é só acrescentar múltiplos de 3 às correntes iniciais. Então, de 3 em 3 correntes a mais sobre as 28 correntes que eu vou trabalhar nesse tapete que eu vou fazer do vídeo. Bem, então, a única coisa que vai mudar é a parte reta, porque você vai ficar com mais pontos na parte reta, né? Então, você conta quantos pontos a mais você fez na parte reta, separa esses pontos e depois a parte oval, em todas as voltas, você vai trabalhar igualzinho eu faço no vídeo. Aqui no início, nessas primeiras voltas de pontos altos, então, a cada 3 correntes, você fica com 3 pontos altos a mais. E, a partir do momento que fazemos aqui os pontos V's, você vai ficar com um ponto V a mais na parte reta. E os pontos V's da parte reta, todos serão feitos com um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto. Então, você calcula aí quantos pontos V's a mais, né? A cada 3 correntes que você fizer, separa esses pontos V's, trabalha igualzinho eu fiz aqui na parte reta. E depois você faz a parte oval idêntica, eu vou mostrar no vídeo. Então, a parte oval não muda. Para trabalhar mais comprido, a única coisa que vai mudar é a parte reta. E ela segue esse padrão que acabei de orientar. Bem, então deixa eu falar para vocês dos materiais que eu trabalhei essas peças que vocês estão vendo. Então, esse aqui eu fiz com esse barbante que é da Fial. Aliás, todos os barbantes que eu trabalhei, os 2 tapetes são da Fial. Então, nesse tapete eu usei esse barbante aqui, que é a cor número 49 da Fial, e essa cor se chama Jade. Esse aqui é a cor 48 da Fial, e o nome dessa cor é verde soldado. E o cru também é da Fial. Bem, e o que eu vou filmar com vocês no vídeo, a única diferença é que eu troquei o Jade por esse rosa. Esse rosa é a cor de número 71. Bem, então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Nós vamos iniciar trabalhando um cordão com 28 correntes. Então, eu laço a linha na agulha, busco uma linha através dessa laçada e aqui está a minha primeira corrente. Essas correntes iniciais, nós não vamos fazer muito apertadas, faça um pouquinho soltas. Se você tiver dificuldade de trabalhar essas correntes um pouco soltas com agulha de 3,5 mm, você pode trabalhar as correntes iniciais com agulha de 4 milímetros. Então, eu vou fazer as minhas 28 correntes e venho. Trabalhei as 28 correntes e se você quiser fazer uma passadeira com esse modelo, então é nesse momento que você continua trabalhando as correntes em múltiplos de 3. Então, é só ir acrescentando de 3 em 3 correntes até você ficar com um cordão de correntes 50 centímetros menor do tamanho total que você quer a peça. Por exemplo, se você quiser uma peça de 1,5 m, então, você vai fazer o seu cordão com 1 metro de correntes, sempre em múltiplos de 3 em cima dessas correntes iniciais que eu fiz aqui, que são 28. Então, vamos continuar a nossa peça. Bem,
Depois de trabalhar essas 28 correntes, eu vou contar 5 correntes voltando atrás. Então, começo aqui, 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. A quarta é a base desse ponto alto. E na quinta corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. E nós vamos seguir fazendo um ponto alto em cada corrente até a última corrente que nós temos de base. No final, nós teremos um total de 25 pontos altos, contando essas 3 correntes como um ponto alto. Então, eu vou seguir até a última corrente e fazer os 25 pontos altos e venho. Trabalhei os 25 pontos altos, cheguei na última corrente. Agora, usando essa mesma corrente que eu fiz esse último ponto alto, eu vou trabalhar a parte oval, fazendo um total de 7 pontos altos, sempre trabalhando aqui nessa corrente. Essa corrente inicial que eu fiz, vocês se recordam que eu não fiz nó. Eu já trabalhei a corrente, então, ela vai abrir dessa maneira quando a gente trabalhar esses 7 pontos altos aqui da parte oval. Então, aqui eu já trabalhei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. E não se preocupe de abrir assim a corrente, porque é como se ela fosse um anel mágico. Agora, a gente puxa e ela fecha aqui o início e fica certinho. Agora, eu vou trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo também 25 pontos altos. Então, é só laçar e começar a trabalhar os 25 pontos altos a partir dessa mesma corrente onde eu trabalhei os 7 pontos altos da parte oval. Então, volto aqui na mesma corrente e faço o primeiro dos 25 desse lado aqui. E enquanto eu estiver trabalhando esses pontos altos, eu vou prendendo essa ponta embaixo. Então, agora que eu já fiz o primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá, eu posso ajustar bem, puxando aqui a ponta para ficar bem fechadinho aqui o início e continuo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto até fazer 25 pontos altos. Bem, eu vou fazer aqui os meus até eu trabalhar 24 pontos altos desse lado e venho encerrando essa volta junto com você. Vim trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto, por enquanto fiz 24 pontos altos e encontrei aquelas correntes que nós voltamos atrás para trabalhar o primeiro ponto alto. Eu vou fazer o ponto 25, pegando nessa corrente que é a base desse ponto alto feito aqui com as 3 correntes. Então, eu venho num único fio aqui dessa corrente, então, pego só uma laçada dessa corrente e trabalho o ponto de número 25. Então, completei os 25 pontos altos desse lado da parte reta. Agora, nós vamos trabalhar os 7 pontos altos da parte oval do lado de cá. Então, eu vou virar um pouquinho aqui para trás e essa mesma corrente que eu trabalhei aqui, o último ponto alto, ela tem uma laçadinha aqui do lado de trás, que é essa aqui que fica bem de travessado aqui na parte de trás. Então, eu vou passar a minha agulha por baixo dessa corrente e aqui eu vou trabalhar os 7 pontos altos. Então, vocês notaram que quando eu fiz o ponto alto pegando só uma laçada, abriu um pouco a corrente. Quando eu puxo essa corrente aqui atrás para trabalhar os 7 pontos altos, ele fecha aqui o local onde eu trabalhei o ponto 25. Dá para notar, né, que fechou mais. Então, aqui eu busco uma linha e começo a trabalhar os 7 pontos altos da parte oval, sempre pegando nessa mesma laçada aqui atrás. Então, depois que a gente faz o primeiro ponto alto, ela fica fácil de pegar aqui.
Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos desse lado da parte oval. Agora é só fechar com um baixíssimo, pegando pelo meio da primeira corrente que nós voltamos atrás para trabalhar o primeiro ponto alto. Então, passa a agulha pelo meio, trabalha um baixíssimo. Em seguida, desse baixíssimo, é só cortar a ponta e estender o fio. Aqui eu não vou fazer nó, né? Só fechei com o baixíssimo, estendi a laçada e cortei o fio. Agora, nós vamos trabalhar 2 voltas com o barbante na cor rosa. Então, venho com o rosa na mesma corrente que eu usei para fechar aqui o baixíssimo. Então, passo a minha agulha de novo no mesmo local e busco o rosa. Em seguida, eu vou subir 2 correntes que vão equivaler um ponto alto. Se você estiver acostumado a fazer o seu ponto alto com 3 correntes, pode trabalhar com 3 correntes que não tem problema. E agora, nós vamos trabalhar uma volta fechada de pontos altos no rosa, e enquanto eu estiver trabalhando esses pontos aqui, eu vou prender as 2 pontas embaixo desses pontos. Então, é só laçar e continuar fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. E vamos com esse padrão até trabalhar 25 pontos altos aqui na parte reta. Então, eu vou fazer os 25 e venho. Aqui está, trabalhei 25 pontos altos e encontrei aqueles 7 pontos altos que viram a parte oval. Sobre esses 7 pontos altos, nós vamos trabalhar 13 pontos altos. E nós vamos distribuir da seguinte maneira. Nesses primeiros 3, eu vou fazer 2 pontos altos em cada um deles. Então, faço um, volto no mesmo ponto, faço mais um. E vamos seguir assim, então, por esses 3 primeiros pontos altos da parte oval. Aqui está, trabalhei 6 pontos altos sobre os 3 primeiros pontos da parte oval. No quarto ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. Então, no quarto ponto, faço apenas um ponto alto e nesses próximos 3, eu trabalho 2 pontos altos em cada ponto. Então, aqui está, trabalhei o total de 13 pontos altos usando os 7 pontos altos que eu tinha na oval de base. Agora, eu faço 25 pontos altos do lado de cada parte reta. Então, venho para o ponto logo à frente e começo a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto até fazer 25 pontos altos. Assim que completarmos os 25 pontos altos desse lado da parte reta, vão restar de base apenas os 7 pontos altos aqui da parte oval. Então, sobre esses 7 pontos altos, nós vamos trabalhar 13 pontos altos, igual eu mostrei desse lado aqui. Então, sempre assim, tudo que eu fizer de um lado da parte reta, repito igual do lado de cá, e tudo que eu fizer desse lado da oval, eu repito igualzinho do lado de cá. Vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta com o padrão que orientei, fiz 25 pontos altos desse lado da parte reta e 13 pontos altos desse lado da parte oval. Agora, nós vamos fechar a volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente que nós fizemos para trabalhar o primeiro ponto alto. Então, olha, não confunda. Essa laçada que tem bem aqui em cima é do primeiro ponto alto. A segunda corrente, ela está um pouquinho mais para baixo aqui. Então, é pegando pelo meio dessa segunda corrente que nós prendemos um ponto baixíssimo. Bem, agora vamos iniciar a terceira volta. Eu vou começar subindo 2 correntes que vão equivaler a um ponto alto. Essas 2 correntes eu nunca faço elas muito apertadas, faço um pouquinho soltas. Bem, e agora eu sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto, então venho para esse ponto alto que tenho aqui logo à frente, trabalho um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto
até trabalhar 25 pontos altos. Trabalhei 25 pontos altos e encontrei os 13 pontos que viram a parte oval. Sobre esses 13 pontos, nós vamos fazer o total de 19 pontos altos. E vamos distribuir da seguinte maneira. Venho no primeiro ponto alto da oval e faço apenas um ponto alto. No ponto à frente, faço 2 pontos altos. Então, esse será o padrão da parte oval. Nós vamos trabalhar um ponto sozinho e depois 2 pontos altos. Então, vamos repetindo esse padrão. Nesse da frente, faço apenas um. No seguinte, faço 2. Bem, e vamos com esse padrão. Então, até o último ponto alto da oval de base, aqui teremos o total de 19 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Bem, então, aqui está, olha, eu fiz uma marquinha aqui no último ponto da parte reta, porque o primeiro ponto da oval, ele é um ponto alto sozinho também. Então, pra gente não se perder aqui, eu fiz a marquinha para visualizar melhor. Se você quiser, pode fazer aí também no seu tapete as marquinhas, igual eu faço aqui no meu, que facilita para você trabalhar. Bem, então, a partir desse ponto alto aqui, eu fui intercalando um ponto alto em um ponto de base, 2 no seguinte. E fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos. O ponto 19 foi um ponto alto trabalhado sozinho sobre esse último ponto da parte oval. Agora, nós vamos fazer 25 pontos altos na parte reta do lado de cá e depois dos 25, vão restar apenas os 13 pontos altos aqui da oval desse lado e sobre aqueles pontos nós vamos trabalhar 19 pontos altos igual eu mostrei aqui. Bem, então é isso para trabalhar a terceira volta. Vou completar a minha. Completei a terceira volta com o padrão que orientei. Que eu separei os 25 pontos altos da parte reta desse lado de cá e trabalhei também 19 pontos altos nesse lado da parte oval. Agora, nós vamos fechar essa volta com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente que fizemos para trabalhar o primeiro ponto alto. Depois de fechar com o baixíssimo, eu vou estender essa laçada e cortar o rosa. Agora, nós vamos trabalhar uma volta com o verde soldado, então, eu vou prender o fio na mesma corrente que eu usei para fechar a volta aqui com o ponto baixíssimo. Passo a agulha de novo na mesma corrente e busco a linha para frente. Em seguida, eu subo 2 correntes que vão equivaler o primeiro ponto alto. Essa volta também é fechada só de pontos altos. E nós vamos trabalhar 25 pontos altos na parte reta e vou prender essas 2 pontas embaixo desses pontos. Então, é só ir fazendo um ponto alto para cada ponto alto que nós temos de base até trabalhar 25 pontos altos. Trabalhei 25 pontos altos na parte reta e encontrei os 19 pontos altos da parte oval. E sobre esses 19 pontos altos da parte oval, nós vamos trabalhar o total de 25 pontos altos. Então, venho aqui no primeiro ponto alto da parte oval, faço apenas um ponto alto. Venho para o ponto à frente, faço só um ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos usando 2 pontos de base. No terceiro ponto, faço 2 pontos altos. Então, nós vamos seguir pela parte oval com esse padrão. Nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto em 2 pontos de base. E no terceiro ponto, vamos fazer o aumento com 2 pontos altos. Então, agora, nos próximos 2, eu trabalho apenas um ponto alto. Então, aqui está.
Nesses 2 pontos, fiz apenas um ponto alto sobre cada ponto. No ponto à frente, faço 2 pontos altos. Bem, então, nós vamos continuar com esse padrão até o último ponto da parte oval. No final, teremos 25 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei com o padrão que orientei até o último ponto alto da oval. E aqui no final, depois de eu trabalhar esses 2 pontos altos no mesmo ponto de base, eu vim para o ponto à frente, fiz um ponto alto e encerrou aqui a minha parte oval. Então, desse lado, vou ficar com apenas um ponto alto sozinho no final da parte oval. Esse aqui é o ponto de número 25. Agora, é só trabalhar 25 pontos altos na parte reta do lado de cá. Então, é só vir para o ponto à frente e, a partir dele, começar a trabalhar os 25 pontos altos e depois trabalhar 25 pontos altos na parte oval do lado de cá, distribuindo igual eu acabei de orientar aqui. Eu vou completar a quarta volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta com o padrão que orientei. Fiz 25 pontos altos desse lado da parte oval, distribuindo da mesma maneira que distribuí do outro lado. E agora, nós vamos fechar a volta com um baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente que fizemos para trabalhar o primeiro ponto alto. Depois de fechar com o baixíssimo, vou estender um pouquinho essa laçada, vou tirar a agulha, vir no ponto à frente e de trás para frente, eu vou introduzir a agulha pegando os 2 fios do topo desse ponto alto. E agora passo a laçada pela agulha e busco essa laçada para trás. Laço mais uma vez, estendo e corto o fio. Agora, nós vamos trabalhar as próximas 4 voltas com o barbante cru. Então, para começar, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo local onde fechei com o baixíssimo. Vou buscar a linha para frente. Eu vou subir o total de 5 correntes. E vou subir a ponta do cru junto com essas correntes. Então, passo a agulha por baixo da ponta, busco a linha que vem vindo do fio, faço a primeira corrente. Por cima da ponta, a segunda corrente. Passo de novo por baixo da ponta, a terceira corrente. Então, eu venho com a ponta até a terceira corrente. Depois, faço mais 2, a quarta e a quinta. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Bem, então, aqui eu trabalhei um ponto V. Agora, eu laço e vou pular 2 pontos de base. 1, 2, no terceiro, eu faço outro ponto V. Então, um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Bem, então, nós vamos seguir trabalhando pontos Vs com um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Depois, laçamos, pulamos 2, 1, 2, no terceiro, trabalhamos outro ponto V. Então, vamos com esse padrão até fazer o total de 9 pontos Vs. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos Vs. O ponto V de número 9, ele foi trabalhado sobre o último ponto alto aqui da parte reta. Em seguida, tenho 25 pontos altos na parte oval. Sobre esses 25 pontos altos, nós vamos fazer o total de 12 pontos Vs. E vamos fazer esses pontos da seguinte maneira. Eu vou começar a pular apenas um ponto de base, no da frente vou trabalhar o V com um ponto alto, uma corrente apenas e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, os Vs da parte oval serão todos feitos com um ponto alto, uma corrente mais um ponto alto, pulando apenas um ponto de base. Completou? É só laçar
pular apenas um e no da frente repetir o ponto V. Então, nós vamos seguir com esse padrão até trabalhar 12 pontos Vs. Trabalhei a parte oval, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos Vs, com apenas uma corrente e pulando apenas um de base. E restou aqui na oval apenas um ponto alto, que é esse aqui, esse da frente já é o primeiro da parte reta. Então, vou pular esse ponto da parte oval, venho no primeiro da parte reta, e a partir daqui, eu vou trabalhar mais 9 pontos Vs com duas correntes. Aqui está o primeiro V com duas correntes desse lado da parte reta. E pulando 2 pontos de base e repetindo o ponto V com um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. E vamos fazer também 9 pontos Vs de duas correntes desse lado da parte reta. Depois, nós vamos trabalhar a parte oval do lado de cá com 12 pontos Vs de uma corrente, igual eu acabei de orientar aqui. Bem, então é isso. Para trabalhar essa volta, eu vou completar a minha. Completei a quinta volta, fazendo 9 vezes de duas correntes desse lado da parte reta e 12 pontos Vs de uma corrente desse lado da parte oval. Agora, nós vamos fechar a volta com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente que fizemos para iniciar essa volta. Em seguida, vou passar a agulha pelo meio da próxima corrente que eu tenho à frente e vou fazer mais um baixíssimo. Depois, passo a agulha por baixo das correntes, busco a linha e trabalho um ponto baixo. E em seguida, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Então, o ponto baixo e a primeira corrente equivalem a um ponto alto. As outras duas correntes, um espaço de separação. Volto nas mesmas correntes e faço mais um ponto alto. E essa volta, ela é idêntica à volta de base. Nós vamos fazer 9 vezes de duas correntes, sempre trabalhado sobre os pontos Vs de base. Então, é só vir nas duas correntes do ponto V e repetir outro V. Então, vai ficando assim. Então, nós vamos fazer 9 vezes de duas correntes sobre os 9 que nós temos de base. E vamos fazer 12 pontos Vs de uma corrente sobre os 12 pontos Vs que nós temos de base aqui com uma corrente só na parte oval. Então, é só vir nessa corrente do ponto V e repetir outro igualzinho em cima, com um ponto alto, uma corrente mais um ponto alto. E dá um total aqui, contando todos os pontos Vs, de 42 pontos Vs nessas voltas. Bem, então, eu vou trabalhar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta com o padrão que orientei. Agora, nós vamos fechar essa volta com um ponto baixíssimo, pegando pela corrente que fizemos para trabalhar o primeiro ponto alto. Então, tem um ponto baixo, em seguida, uma corrente. Pelo meio dessa corrente, passo a agulha e prendo um baixíssimo. Venho para a corrente à frente, passo a agulha pelo meio e faço mais um baixíssimo. Passo a agulha embaixo das duas correntes, busco a linha, trabalho um ponto baixo e em seguida faço 3 correntes, 1, 2, 3. Então, o ponto baixo e a primeira corrente sempre vão equivaler a um ponto alto e as outras duas correntes no espaço de separação. Então, essa volta que nós estamos iniciando é a volta 7. Então, a volta 7 e 8, ela é bem simples de trabalhar. Nós vamos fazer
pontos V's de 2 correntes sobre todos os pontos V's que nós temos de base. Então, completou um V, é só laçar, vir nas próximas 2 correntes do próximo V e repetir. Um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Então, nessa volta, nós vamos fazer pontos V's de 2 correntes na parte oval também. Então, sobre todos os V's de uma corrente, nós vamos trabalhar os V's com 2 correntes e vamos fazer o total de 42 pontos V's nessa volta. Eu vou trabalhar a minha e venho. Trabalhei a volta de número 7 com o padrão que orientei, fiz 42 pontos V's, todos eles com 2 correntes. Agora, vamos fechar a volta com um baixíssimo, pegando pelo meio da corrente que fizemos para trabalhar o primeiro ponto alto. Vou caminhar com um baixíssimo para a corrente que tenho à frente, fazer outro baixíssimo, passar a agulha embaixo dessas correntes, buscar uma linha, trabalhar um ponto baixo e 3 correntes. Volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Estamos iniciando a volta de número 8. A volta 8 é idêntica à volta 7. Vamos trabalhar 42 pontos V's de 2 correntes, usando sempre as 2 correntes nos V's que temos de base. Então, completa um V, vem direto para as próximas 2 correntes. E vamos, então, pela volta toda com essa orientação. Eu vou fazer a minha e venho. Completei a volta 8, fiz 42 pontos V's com 2 correntes. Agora, nós vamos fechar a volta com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da corrente que eu fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. É só passar a agulha pelo meio e prender um ponto baixíssimo. Eu vou laçar mais uma vez, vou estender a laçada e cortar esse fio. Agora, vamos trabalhar com esse verde soldado. Bem, então, eu vou prender o meu fio nessas 2 correntes desse ponto V que eu tenho logo depois do local onde eu cortei a minha linha. Viro essa ponta do cru para cá e prendo junto quando eu prender aqui o fio. É só buscar a linha e vamos trabalhar aqui inicialmente 2 correntes. Então, a primeira corrente eu passo a agulha por baixo da ponta e pego a linha que vem vindo do cone, faço uma corrente, e a segunda eu faço pegando por cima aqui da ponta. E nós vamos trabalhar a volta 9 fechada de pontos altos, e na parte reta nós vamos fazer 25 pontos altos, que é a mesma quantidade de pontos altos que nós fizemos na parte reta aqui na primeira volta. E para que fiquemos com esses 25 pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto alto apenas nas 2 correntes do ponto V e um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, fiz um na corrente, venho para o ponto alto, faço mais um. No próximo ponto alto, trabalho mais um ponto alto. Encontrei as 2 correntes do próximo ponto V. Então, nessas 2 correntes, trabalho só um ponto alto. E nós vamos seguir, então, com esse padrão de fazer um ponto alto em cada intervalo de correntes e um ponto alto sobre cada ponto alto, até trabalhar 25 pontos altos. Aqui está, trabalhei 25 pontos altos, distribuindo como orientei, fazendo sempre um ponto alto apenas nas 2 correntes do ponto V. E eu usei o total de 9 pontos V's para fazer esses 25 pontos altos. Então, esse aqui é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos V's. O ponto 25 foi trabalhado nas 2 correntes desse V de número 9, contando a partir desse aqui. Bem, agora, nós vamos entrar para trabalhar a parte oval. Eu vou fazer 4 marcas em cada lado da oval junto com você.
Para fazer essas marcas, eu vou contar da seguinte maneira. Então, esse aqui é o V que eu trabalhei esse último ponto alto, que é o ponto 25. Então, eu vou pular o próximo ponto V e no seguinte eu faço uma marca. Depois dessa primeira marca, eu vou pular 2 pontos Vs, 1, 2, e no terceiro eu vou fazer a segunda marca. De novo, pulo 2, 1, 2, e no terceiro faço a terceira marca, pulo 1, 2, e no terceiro faço a quarta marca desse lado da parte oval. Depois de ter feito essas 4 marcas, nós vamos pular 11 pontos Vs desse lado de cá. Então, olha, aqui o ponto marcado, venho para o V logo à frente e começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos Vs. Pulo esses 11, venho no da frente, faço a primeira marca. De novo, eu vou fazer as marcas igual fiz do outro lado. Então, vou pular 1, 2, e no terceiro faço a segunda marca, pulo novamente 1, 2, no terceiro faço a terceira marca, pulo 1, 2 e no terceiro faço a quarta marca. Vai restar um ponto V vazio aqui antes de encontrar o início. Bem, então, é importante que você faça essas marcas aí na sua peça também. É só essa volta aqui que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, todas as outras são bem fáceis. Estamos entrando na parte oval e na parte oval nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Depois do ponto alto 25, eu vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tiver de base. Na parte oval, em todos os intervalos de 2 correntes que não estão com a marca, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, na parte oval, são 2 pontos altos nas 2 correntes, 1 e 2. Fez os 2 pontos altos, é só continuar com um ponto alto sobre cada ponto alto. E agora, eu encontrei aquele ponto V que eu marquei. Então, nos 4 pontos Vs que estão com a marca, dos 2 lados da parte oval, nós vamos fazer 3 pontos altos nessas 2 correntes desse V marcado. Então, vamos lá. 1, 2 e 3 pontos altos nessas 2 correntes do V que está marcado. Todas as vezes que encontrarmos o local marcado, nós vamos trabalhar 3 pontos altos nas correntes desses Vs que estão com a marca. Bem, e se você quiser marcar o primeiro ponto da parte oval, que é esse aqui. Tenho o ponto 25, que foi trabalhado sozinho aqui nessas 2 correntes, logo em seguida tenho esse ponto sobre o ponto alto. Então, a parte oval, ela vai começar a partir desse ponto. Então, se você quiser também colocar uma marquinha aí, para você contar os pontos e não se perder. É só essa volta aqui mesmo que tem que contar um pouco mais, porque todas as voltas seguintes são bem fáceis de trabalhar. Bem, então, a partir desse ponto, que é o primeiro aqui da oval, nós vamos trabalhar 54 pontos altos com a orientação que passei. Eu vou fazer os meus 54 e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei vocês, se contando, desde esse primeiro ponto que eu marquei aqui junto com você na parte oval, eu fui distribuindo com a orientação que passei, fiz 3 pontos altos nos 4 pontos Vs que estavam com a marca, e depois fiz 2 pontos altos em todos os outros intervalos que não estavam marcados. E trabalhei 54 pontos altos. O ponto 54, ele foi trabalhado sobre o primeiro ponto alto desse V, e à frente eu tenho as 2 correntes do V. Então, a partir dessas 2 correntes, eu vou trabalhar 25 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que distribuí na parte reta do lado de lá.
Então, se você quiser colocar uma marca também aí nesse ponto aqui, que é o último da parte oval, o ponto 54, pode colocar e você começa a contar a partir desse ponto que vamos trabalhar aqui nas duas correntes, até fazer 25 pontos altos. Então, volto a trabalhar apenas um ponto alto nas duas correntes e um ponto alto sobre cada ponto alto, até trabalhar 25 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei. Esse ponto que eu marquei aqui foi o último da parte oval, que é o ponto 54. A partir desse intervalo de duas correntes, eu comecei a trabalhar apenas um ponto alto em cada intervalo de duas correntes e fazer um ponto alto sobre cada ponto alto até trabalhar 25 pontos altos. Então, o ponto 25, de novo, foi trabalhado aqui nas duas correntes do ponto V. Em seguida, eu venho para o ponto alto que tenho logo à frente e a partir desse ponto aqui, eu começo a trabalhar a parte oval e vou fazer mais 54 pontos altos, contando a partir desse que está trabalhado sobre esse ponto alto. Então, se você quiser marcar esse ponto que acabamos de fazer aqui sobre o ponto alto, que é o primeiro da oval, para poder contar certinho, pode marcar esse ponto também. Então, a partir daqui, vamos continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, 2 pontos altos em cada intervalo de duas correntes que não tem a marca. E todas as vezes que nós encontrarmos, então, os quatro pontos Vs que estão marcados na base, nós vamos fazer 3 pontos altos nas correntes desse V marcado. Igualzinho, nós fizemos a parte oval do outro lado. E no final teremos 54 pontos altos desse lado da parte oval. E assim que completarmos esses 54 pontos altos da parte oval, nós vamos encontrar o início da nossa volta. E vamos totalizar aqui na volta 158 pontos altos. Eu vou completar a minha volta e venho. Completei a volta 9. Fiz o total de 158 pontos altos nessa volta. Agora, eu vou fechar a volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente que fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Vou estender essa laçada e vou cortar o fio. E vou trabalhar a volta 10 com o rosa. Então, a volta 10 é fechada só de pontos altos. E nós vamos fazer o total de 166 pontos altos nessa volta. Então, nós vamos também trabalhar 4 aumentos em cada lado da parte oval na volta de número 10. Então, vou começar introduzindo a agulha aqui no mesmo ponto onde eu fechei com o baixíssimo, busco a linha e vou subir duas correntes. Essas duas correntes no meu primeiro ponto alto. Vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho de base. Vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto que tenho de base, até encontrar aqueles primeiros 3 pontos altos que foram trabalhados nos intervalos de duas correntes desse ponto V que estava com a marca. Então, eu vou fazer o meu até encontrar esse primeiro grupo de 3 pontos altos e venho. Trabalhei um ponto alto para cada ponto alto de base e encontrei o primeiro grupo de 3 pontos altos que eu trabalhei nas duas correntes dos Vs marcados. Então, todas as vezes que eu encontrar esses 3 pontos altos, vou fazer um aumento no ponto alto que está aqui no meio do grupo. Então, no primeiro dos 3, eu faço um ponto alto apenas. No segundo ponto dos 3, eu faço 2 pontos altos, que é o ponto que está aqui bem no meio. O primeiro aumento dessa volta. Então, nós vamos fazer o total de 4 aumentos iguais a esse em cada lado da parte oval, sempre trabalhado nesse ponto alto do meio desse grupo de 3 pontos altos. Todo o restante da volta é um ponto alto para cada ponto alto.
E com esses 4 aumentos em cada lado da parte oval, no final nós teremos 166 pontos altos nessa volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei a volta 10 com o padrão que orientei, fiz 166 pontos altos nessa volta. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na segunda corrente que fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Agora, nós vamos iniciar a volta de número 11. Eu começo subindo 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. A volta 11 também é fechada só de pontos altos e nós vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto. Vamos assim, com um ponto alto para cada ponto alto, até encontrar o aumento. E, encontrando os aumentos, nós vamos trabalhar aumento sobre aumento. Então, vamos fazer também 4 aumentos em cada lado da parte oval na volta 11. Então, eu vou trabalhar assim os meus aumentos. Nos 2 primeiros aumentos, que um é esse aqui, o outro é esse, eu vou fazer o aumento usando o segundo ponto do aumento de base. Então, aqui tenho 1, 2, faço o aumento no segundo. Nesse aqui, trabalho 2 pontos altos. Esse aqui é o meu segundo aumento. Então, também, no segundo ponto, que é esse aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E, nos últimos 2 aumentos, que são esse e esse aqui, eu vou inverter. Eu vou trabalhar no primeiro ponto alto. Então, tenho esses 2 pontos do aumento na base, nessa volta, faço o aumento aqui no primeiro ponto. Então, no terceiro e no quarto aumento, eu vou fazer o aumento no primeiro ponto de base. Fica mais bem distribuído trabalhando assim. Todo o restante é trabalhado com um ponto alto para cada ponto que nós temos de base. E trabalhando com essa orientação, no final nós teremos 174 pontos altos nessa volta. Então, eu vou fazer os meus 174 pontos altos com essa orientação e venho. Completei a volta 11, fiz 4 aumentos em cada lado da parte oval e totalizei 174 pontos altos na volta. Fechei com um baixíssimo na segunda corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 12, que também é fechada só de pontos altos. Eu inicio com as 2 correntes e vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho de base. Então, vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto até encontrar os locais dos aumentos. E nessa volta, eu vou inverter a colocação dos aumentos. Na volta de baixo, nós trabalhamos aqui nos 2 primeiros aumentos sobre o segundo ponto do aumento na base. Nessa volta, eu vou trabalhar o aumento sobre o primeiro ponto do aumento, que é esse aqui. Então, tem 1, 2 pontos aqui de aumento. Vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse primeiro ponto. Isso aqui nesses 2 primeiros aumentos. Depois, nos 2 segundos aumentos, eu vou trabalhar os aumentos no segundo ponto do aumento na base. Então, tenho os 2 pontos aqui do aumento, faço o meu aumento no segundo ponto, que é esse aqui. Então, sobre esse ponto, trabalho 2 pontos altos. Mesma coisa aqui, faço o aumento sobre o segundo ponto. No terceiro e no quarto aumento. Dos 2 lados a mesma coisa, todo o restante um ponto alto para cada ponto alto. E trabalhando com essa orientação, no final nós teremos um total de 182 pontos altos na volta de número 12. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 12. Fiz 182 pontos altos nessa volta, encontrando o início. Fechei com um baixíssimo na segunda corrente, estendi a laçada e cortei o fio rosa. E agora, vamos trabalhar a volta 13 com esse verde
Então, eu vou prender da mesma maneira que prendi as outras trocas. Venho na mesma corrente que usei para fechar aqui com o baixíssimo, passo a agulha de novo no mesmo ponto e busco o meu fio. E subo 2 correntes. A volta 13 também é fechada, só de pontos altos, e eu vou prender essas 2 pontas embaixo desses pontos, e eu vou seguir aqui trabalhando. Um ponto alto para cada ponto alto. Então, vamos seguir com um ponto alto sobre cada ponto alto. E, de novo, vamos fazer 4 aumentos em cada lado da parte oval. E eu vou seguir o mesmo padrão para fazer aqui os aumentos nessa volta. Então, na volta de base, eu trabalhei aqui o aumento no primeiro ponto do aumento que eu tinha na base. Isso nos 2 primeiros aumentos que eu fiz. Nessa volta, eu vou inverter, eu vou trabalhar os aumentos no segundo ponto do aumento de base. Então, aqui tem os 2 pontos do aumento, no segundo faço o aumento, a mesma coisa eu faço aqui no meu segundo aumento. E nos 2 últimos aumentos aqui desse lado, eu inverto. Então, ao invés de fazer no segundo ponto do aumento de base, eu trabalho no primeiro ponto do aumento de base. Então, aqui o terceiro e aqui o quarto aumento, a mesma coisa. Então, no terceiro e no quarto, eu faço o aumento no primeiro ponto do aumento na base. Dos 2 lados da parte oval, vou trabalhar com esse padrão. No final, nós teremos aqui o total de 190 pontos altos, seguindo essa orientação que passei. Eu vou fazer essa volta e venho. Completei a volta 13 com 190 pontos altos, fazendo 4 aumentos em cada lado da parte oval. Fechei com o baixíssimo na segunda corrente. Agora, eu vou estender um pouquinho essa laçada, venho para o ponto alto que tenho à frente, de trás para frente aqui no ponto, eu pego as 2 laçadas em cima do ponto. Passo essa laçada pela ponta aqui da agulha, busco para trás, laço mais uma vez, estendo e corto. Agora, vamos trabalhar da volta de número 14 até a volta 18 com o barbante na cor cru. Então, para prender o barbante cru, eu vou usar como base esse último aumento que eu fiz antes de cortar aqui o meu fio. Então, cortei aqui o fio, volto atrás até encontrar o primeiro aumento que eu tenho aqui. E vou prender o meu fio nesse ponto alto que fica logo depois desse último aumento que eu fiz na minha volta. Eu vou fazer um total de 5 correntes. Enquanto eu estiver trabalhando as 3 primeiras correntes, eu vou subir a ponta junto. Então, começo passando a agulha por baixo da ponta, buscando a linha e trabalhando a primeira corrente, depois a segunda por cima da ponta e a terceira de novo, passo a agulha por baixo, né, da ponta. Então, subi a ponta do fio até a terceira corrente. Agora, faço mais 2 correntes, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Essa volta, ela será trabalhada com pontos Vs, e inicialmente nós vamos trabalhar 14 pontos Vs de 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Então, fez o ponto V, pula 1, 2, no terceiro trabalha outro V. Um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Então, nós vamos seguir com esse padrão até fazer 14 pontos Vs. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos Vs. Agora, nós vamos começar a trabalhar
a parte oval, e na parte oval vamos fazer o total de 27 pontos V, só que trabalhado de maneira um pouquinho diferente. Depois do ponto V de número 14, nós vamos começar a pular apenas um ponto de base no seguinte. Nós vamos trabalhar um ponto V com um ponto alto, uma corrente apenas e mais um ponto alto. Fez o ponto V, pula um de base, no seguinte, trabalha outro V. Esse segundo V da parte oval, ele está sendo trabalhado sobre o primeiro ponto do aumento na base. E nós vamos seguir com esse padrão de pular um de base e trabalhar um V com uma corrente apenas, até fazer o total de 27 pontos Vs. Vou fazer os meus. Aqui está o primeiro ponto V com uma corrente apenas. A partir dele, eu fiz 27 pontos Vs, seguindo o padrão que orientei. E o ponto V de número 27 foi trabalhado sobre o quarto aumento desse lado da parte oval, sobre o primeiro ponto alto do quarto aumento desse lado da parte oval. Agora, eu vou laçar e vou pular um ponto apenas, venho no da frente, que é o primeiro da parte reta do lado de cá, e a partir daqui, eu começo a fazer os pontos Vs com duas correntes, uma, duas. E depois desse primeiro V de duas correntes, eu volto a pular dois pontos de base e no terceiro, trabalhar outro V com duas correntes. E nós vamos fazer desse lado aqui também 14 pontos Vs com duas correntes e pulando dois pontos de base. Então, eu vou fazer os meus 14 e venho. Aqui está o primeiro ponto V de duas correntes pulando dois de base. E a partir dele, eu fiz 14 pontos Vs, seguindo essa orientação. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval do lado de cá com o mesmo padrão que fizemos do outro lado. Vamos fazer também 27 pontos Vs com uma corrente pulando um de base. Então, pulo apenas um, no seguinte, eu trabalho o ponto V com uma corrente apenas. Pulo apenas um, no seguinte, trabalho o segundo ponto V. E reparem que o segundo ponto V de uma corrente, desse lado aqui, também foi trabalhado sobre o primeiro ponto do aumento na base. E nós vamos seguir com esse padrão agora até o final da nossa volta. Então, vou completar a minha e venho. Trabalhei os 27 pontos Vs de uma corrente, pulando apenas um ponto de base, e aqui no final restou apenas um ponto alto que eu vou pular e vou fechar essa volta com um baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto da volta. Nós ficamos com um total de 82 pontos Vs, contando todos os pontos Vs que fizemos na volta. E assim que você completa a volta 14, pode ficar com a impressão de que está sobrando um pouco de ponto aqui na parte oval, mas não está não. Daqui para frente, nós não vamos aumentar a quantidade de pontos Vs, nós vamos permanecer com 82 pontos Vs em cada uma das próximas voltas, então vai acertar aqui essa impressão de que está sobrando pontos. Bem, então agora vamos continuar. Para começar a volta de número 15, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para a corrente que eu tenho logo à frente. Vou passar a agulha embaixo dessas duas correntes, buscar uma linha, trabalhar um ponto baixo e subir 3 correntes. Volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Essa ponta de linha que eu tenho aqui que subir quando amarrei o cru, já pode cortar,
que ela já está presa entre as correntes, então não precisa arrematar mais, é só cortar aqui que já está arrematado. Bem, e a volta de número 15, ela será idêntica à volta de número 14. A única diferença é que nós vamos trabalhar sobre os V's de base. Mas eu vou fazer 14 pontos V's com duas correntes, trabalhando sempre nessas duas correntes aqui do V da base. Então, faço 14 pontos V's com duas correntes, e quando eu encontrar os pontos V's da parte oval, que são trabalhados com apenas uma corrente, eu também vou fazer sobre cada um deles um ponto V com uma corrente apenas. Então, o ponto V que eu trabalhar aqui na parte oval será idêntico ao da base. Um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, trabalhados nessa corrente do V de base. Então, vamos fazer 27 pontos V's de uma corrente em cada lado da oval e 14 pontos V's de duas correntes em cada lado da parte reta. Então, é isso para trabalhar a volta 15. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei a volta de número 15, seguindo o padrão que orientei, fiz 14 vezes de duas correntes em cada lado da parte reta e 27 vezes de uma corrente apenas em cada lado da parte oval. Agora, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. Então, fiz um ponto baixo, em seguida, trabalhei uma corrente. Nessa corrente, eu passo a agulha pelo meio e prendo o baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 16, 17 e 18, fazendo 82 pontos V's de duas correntes. Então, a volta toda será trabalhada com pontos V's de duas correntes. Para iniciar, eu caminho com um baixíssimo para a corrente logo à frente. De novo, passo a agulha embaixo dessas duas correntes, trabalho um ponto baixo e 3 correntes. No mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Então, aqui está o meu primeiro V com duas correntes. Completei a volta 16, fazendo 82 pontos V's de duas correntes. A parte oval também foi trabalhada com pontos V's de duas correntes. E assim que nós completamos a volta 16, também dá a impressão que está sobrando bastante pontos. Por quê? Embora a gente tenha continuado com os 82 pontos V's, nós aumentamos 27 correntes aqui na parte oval. Então, ele dá a impressão que sobra. Mas agora, a volta de número 17 e 18 serão trabalhadas com o mesmo padrão que fizemos aqui na volta 16. Então, nessas próximas duas voltas, nós vamos fazer 82 pontos V's de duas correntes. E essa impressão, né, de excesso de pontos aqui da parte oval, ela vai desaparecer. Então, como a volta 17 e 18 são idênticas, eu vou explicar agora a volta 18 e a volta 19 eu não venho explicando, eu já vou fazer direto essas próximas duas voltas. Porque é a mesma coisa. Então, olha, nós vamos fechar essas próximas duas voltas, igual eu vou mostrar aqui, né, que já é igual nós estamos fazendo na corrente que fizemos para trabalhar o primeiro ponto alto. Então, tem um ponto baixo, a corrente, logo acima, nessa corrente, eu passo a agulha pelo meio, prendo um baixíssimo. Depois, eu caminho com um baixíssimo para a corrente logo à frente. E passo a minha agulha por baixo das duas correntes, busco uma linha, faço um ponto baixo e 3 correntes. Volto no mesmo espaço, trabalho mais um ponto alto. Então, sempre assim para fazer o primeiro ponto V de duas correntes. Depois, é só seguir, então, fazendo ponto V sobre ponto V. Venho nas próximas duas correntes e trabalho um ponto alto, duas correntes e mais um
ponto alto. Trabalhei a volta 17 e 18 com o padrão que orientei e a parte oval, depois que completamos a volta 18, ficou bem assentada, não tem sobra de ponto. E encontrando o início aqui da volta 18, eu fechei com um baixíssimo na corrente que fiz aqui para trabalhar o primeiro ponto alto. Vou laçar mais uma vez, vou estender essa laçada e cortar esse fio. Agora eu vou trabalhar a volta 19 com o rosa. Começo laçando a linha na agulha. E venho em qualquer intervalo de 2 correntes. Vou trabalhar aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu faço 2 correntes, volto no mesmo espaço, trabalho mais 2 pontos altos. Aqui nesse espaço de 2 correntes, eu trabalhei um ponto baixo, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Toda a volta será feita com grupos iguais a esse. Completou o grupo, é só vir nas próximas 2 correntes do V logo à frente, prender um ponto baixo e repetir. O ponto baixo, as 2 correntes e mais 2 pontos altos. Repetir novamente o mesmo padrão que fiz aqui no primeiro. Venho para as próximas 2 correntes e começo a repetir de novo. Prendo um ponto baixo, as 2 correntes, 2 pontos altos. Então, nós vamos com esse padrão por toda a nossa volta. Eu vou fazer a minha e venho. Trabalhei toda a volta com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui no último intervalo de 2 correntes, então eu venho no intervalo onde eu fiz o primeiro grupo e pegando ainda pela corrente desse ponto V, eu faço um baixíssimo. E em seguida, faço mais um baixíssimo, pegando pelo primeiro ponto baixo que fiz para iniciar essa volta. Vou laçar mais uma vez, estender e cortar esse fio. Agora é só arrematar essas pontas, sempre pelo lado do avesso. Bem, e depois de arrematar os fios, é só estender a peça. Essa peça nem precisa estender muito, mas eu sempre gosto de estender um pouco, então eu sempre pego aqui do meio para fora, no sentido da largura do trabalho, e depois pego sempre aqui no bico, nos grupos do bico, e puxo um pouquinho para fora, que fica mais bem assentado ainda. E encerramos mais uma peça, espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar um like e o seu comentário. Se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você vai direto para as videoaulas. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.